Estamos mais uma vez com o Dr. Tiago Natalio de Souza, tirando dúvidas para você que mora ou trabalha em condomínio. Agora vamos falar um pouquinho mais da parte financeira também, que gera muita polêmica em condomínio. Um condomínio pode adotar o desconto de pontualidade ou não? Entendi. Essa questão é uma questão bastante interessante também, porque hoje em dia, só fazendo um resumo do que seria o desconto pontualidade e também um histórico, em 2003, com o advento da entrada em vigor do novo Código Civil, nós antes tínhamos uma multa que era de 20% e agora nós passamos a ter uma multa de 2%. Com isso, as dívidas de condomínio elas passaram assim a explodir, foram coisas assim, índices absurdos de dívidas de condomínio. E o que tem acontecido durante esse tempo? Diversos síndicos e administradores de condomínios têm feito o quê? Se utilizado do desconto pontualidade. O que seria o desconto pontualidade? Seria um desconto que a pessoa que efetua o pagamento até um determinado dia do mês, ele tem um desconto, por exemplo, de 10% ou 20%. Só que nós temos um problema nessa questão, porque a jurisprudência ela tem se dividido acerca dessa matéria. Parte da jurisprudência tem entendido que o desconto pontualidade, ele nada mais é do que uma multa mascarada, porque antes a gente tinha uma multa de 20%. Então a gente já não pode mais ter a multa de 20%, agora a gente tem somente 2%. E aí vem essa ideia do desconto pontualidade, que visa o quê? Aplicar novamente uma penalidade ao condomínio inadimplente. Então parte da jurisprudência tem entendido como o quê? Que trata-se de uma multa mascarada, simplesmente. Então, a gente não indica, o próprio Secov em São Paulo também não indica esse desconto pontualidade, então não é bom utilizar. E se um condomínio utilizar, o morador sabe de tudo isso que você acabou de contar pra gente, como que o morador pode recorrer? O que vai acontecer muitas vezes é ele, ao ser processado, ele vai alegar essa matéria, ou muitas vezes depois de pago esse valor com esse valor maior, ele pode entrar com uma ação contra o condomínio, visando o quê? Reparar os danos, que é o que vai acontecer certamente. E agora, contrário, um condomínio pode protestar um morador que tem uma dívida? Certo. Temos uma lei em São Paulo que ela veio ser o quê? Ela veio para regularizar o protesto da cota condominial. O protesto da cota condominial em São Paulo não existia até 2008. Com o advento dessa lei, obrigou todos os cartórios a recepcionar esses títulos. Porém, há também mais uma discussão acerca desse tema, porque a questão do tema do protesto em si, se há uma relação civil entre condomínio e condômino, se há uma relação de consumo, se não há, mas aí a gente vê o que nessa lei? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele julgando um caso específico, ele declarou essa lei inconstitucional, mas sobre um outro aspecto, que seria o aspecto formal dessa lei. Ou seja, uma lei estadual tratou de uma matéria da qual ela não deveria tratar, pois quem deveria tratar seria a União, através de uma lei federal. Então, em São Paulo, a gente também não indica o protesto da cota condominial. Também, uma questão muito interessante acerca desse ponto é que a gente tem outros meios de cobrança da cota de condomínio. Hoje, com o advento do novo Código de Processo Civil, nós temos a forma da execução, que é uma forma muito rápida, e novamente o protesto da cota condominial seria um ato meio que vexatório ao condômino, ou seja, ele só servia de algo que desnecessário. E muita gente tem visto muitas vezes o condômino com o seu nome que foi levado aos setores de proteção ao crédito entrar com ações de reparações contra o condomínio. Isso que eu ia perguntar agora. Então, nesse caso, o condômino também pode entrar com uma ação de recorrer. Exatamente. Lembrando que, do ponto de vista prático, tem sido eficaz, existe e pode ser utilizado. Porém, de um ponto de vista um pouco mais cuidadoso, técnico, a gente não tem indicado por esse motivo. E hoje é tão fácil protestar hoje é tão fácil entrar com uma ação contra um condomínio, principalmente pelo fato da via executiva, que traz o resultado muito rápido. Tiago, e além das questões financeiras de um condomínio também causa muita dívida, outro assunto são os bichinhos. Eu posso ter o bicho que eu quiser no meu apartamento, se quiser ter uma cobra, uma aranha, qualquer bicho que seja, eu tenho esse direito? Essa questão é uma questão bastante legal, engraçada muitas das vezes, porque exatamente a pergunta que você está me fazendo agora é o que já me perguntaram, mas eu posso ter uma cobra no meu apartamento? O que traz de problema eu ter uma cobra? Uma cobra, muitas vezes, ela é
vamos dizer assim, traria menos problema que um próprio cachorro que ficaria latindo o dia inteiro, entendeu? Então, via de regra, animais domésticos nós podemos ter. Outros animais, desde que nós tenhamos uma autorização do órgão competente para cuidar desse animal, para manter esse animal dentro de uma casa, de um apartamento, tendo autorização não tem problema. O que a gente tem visto muitas vezes é os próprios condomínios, através dos seus regulamentos internos, proibirem a mantença de animal dentro do apartamento. O que nós temos visto do ponto de vista dos princípios constitucionais como um grande absurdo. Hoje em dia a gente tem visto que o animal ele é bem-vindo em todo lugar. A criança fica com o animal, muitas das vezes a pessoa que depende de um animal, um cão guia, então se faz necessário hoje. Até um direito individual da pessoa ter o seu animal. Agora nós temos que observar o seguinte, os animais em condomínio, principalmente cachorros, têm trazido muita complicação, porque tem cachorro que late a noite inteira. Quando não, o morador sai para trabalhar e ele fica latindo o dia inteiro. Então prevê o Código Civil também que o condômino pode dar o uso da destinação conforme a unidade imobiliária, porém ele tem que tomar alguns cuidados. Quais são esses cuidados? O bom costume, o sossego dos demais condôminos, a saúde dos demais condôminos e a segurança. Nesse caso do animal que fica latindo a noite inteira, a gente traz uma perturbação aos demais condôminos que não são obrigados, depois de um dia cansado de trabalho, ficar uma noite inteira acordada por causa de um cachorro que está dando um problema. Então, nesse caso, caberia o que? Ao condomínio praticar as devidas advertências que são necessárias e, se for o caso, até multar o condômino infrator. Porque ele tem que fazer de tudo para que cesse o problema que está existindo e não traga também o atrapalho ao sossego dos demais. E se esse condômino não estiver disposto a fazer nada disso, achar que o cachorro dele não atrapalha, ele pode ser expulso daquele apartamento? O condômino em si não. Agora, nós já temos visto também ações que, quando não há uma eficácia nas advertências, nas multas, ações de reparações mesmo. Muitas vezes você não consegue ir lá e tirar com as suas próprias mãos, mas a justiça, através dos pedidos que são feitos, muitas vezes eles forçam a pessoa a fazer isso. Ou forçam através de multa, porque na hora que mexe no bolso da pessoa, a pessoa acaba acordando um pouquinho. Mas em nenhum último caso, essa pessoa teria que sim retirar esse animal do apartamento. Realmente, Thiago, imagino. As suas respostas foram muito esclarecedoras. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu é que agradeço pela oportunidade. Continuo sempre ao dispor do programa. Obrigada, Thiago. E você que ainda tem dúvida, manda pra gente nesse endereço que tá aparecendo aqui embaixo. E continua ligado que tem muito mais no Sempre Com Você de hoje.